do meu roteiro do ChatGPT. É, no caso, já estamos no segundo tópico. Mas enfim, sobre o livro, a estrutura dele é montada com mistérios, como eu já falei pra vocês, reflexões curtas, intenções de oração. Então ele tem lá, eu vou pegar aqui outra parte pra elaborar um pouco pra vocês. Eu vou pegar aqui das últimas. Mas enfim, aqui. A 30ª Ave Maria. Que na verdade é a 10ª Ave Maria do terceiro mistério dos mistérios gloriosos. A 29ª, para pedir em particular o dom da sabedoria e a vinda do reino aos corações. E a 30ª, já, para obter a vitória sobre os 3 espíritos malignos que lhes são opostos a saber, o espírito da carne, do mundo e do demônio. Ele tem essas pequenas intenções que são muito boas, que firmam bastante, e ele tem sugestões para uma oração mais frutuosa. Ou seja, se você não é acostumado a ter essa devoção ao rosário, ou se você não tem tempo, é super rapidinho de fazer. Você faz aqui, ele é separado por dias, então você não precisa, se não quiser rezar o rosário inteiro, reza um mistério aqui, outro ali. Existem pessoas que rezam o rosário inteiro diariamente, que eles vão dos mistérios gozosos aos gloriosos, e realmente eu admiro muito. Inclusive, todos os dias o Padre Gabriel Vilaverde posta um vídeo do Santo Rosário completo, para quem quiser ir acompanhando. E ele canta entre os mistérios, entre as meditações. É muito bom. Para quem tem tempo para compartilhar, ele posta o vídeo umas 8 horas da noite todo dia. É maravilhoso. Enfim, vamos pro terceiro tópico que já entra no conteúdo do livro. Como o livro conduz a oração, por exemplo. O tópico tá aqui. Ele propõe reflexões breves antes de cada mistério. Então, ele tem aqui os mistérios gozosos. Primeiro mistério, Anunciação de Nossa Senhora e Encarnação de Nosso Senhor. Fruto, a humildade. E daí todas as meditações, conforme você for rezando, vai ter essas meditações, essas pequenas reflexões, para que você entenda a profundidade do sacrifício de Cristo. Ele ajuda a unir a oração vocal e a oração mental, como recomenda a tradição da igreja. Não é só, voltando a parafrasear o Frei Gilson, as Ave Marias, elas não são vamos colocar entre aspas, a magiazinha que tem na oração. Elas são só um cantinho de fundo, bonitíssimo, belíssimo, encantador. Ave Maria é uma oração ótima, mas o que está profundo do rosário de fato é a mentalização de todos esses mistérios, sofrimentos e alegrias da vida de Cristo e também da vida de Maria, já que ela é a mãe e tudo o que um filho faz tem a mão da mãe ali junto. Enfim, quem tem mãe presente sabe como é a história. Elas estão sempre lá. Se você tá feliz, elas celebram com você. Se você tá triste, elas choram junto. Então, são as alegrias de Cristo e de Maria, querendo ou não, é a verdade. E, obviamente, eu duvido muito que a Santíssima Virgem nunca tenha pedido a Deus pelo filho dela. Afinal de contas, é o filho dela e de Deus também. Então, eu tenho certeza que entre uma hora ou outra, enquanto lavava a louça, enquanto varria a casa, Nossa Senhora estava lá pedindo a Deus: protege o meu filho, cuida dele, não deixa os judeus acabarem com ele. Infelizmente, é para isso que ele veio a este mundo, não é? Para salvar a gente dos nossos pecados por meio do seu próprio sofrimento. Mas eu tenho certeza que Nossa Senhora deve ter sido intercessora dele em primeiro lugar, porque toda mãe pede a Deus por seus filhos. Enfim, vamos dar destaque agora para o método Montefortino. Basicamente, São Luís ele é um criador de métodos. Ele foi um estudioso maravilhoso da igreja. E foi pelas suas mãos que ele criou uma ordem. Ele foi um estudioso. Enfim, maravilhoso. Dele saíram muitos frutos, e todos eles foram bons. Ou pelo menos, eu imagino que 99% deles. Mas enfim, o método Montefortino, ele enfatiza a imitação das virtudes de Jesus e Maria. Então, todas as obras de São Luís são voltadas a imitar as virtudes de Jesus e Maria. No caso de Jesus, para todo mundo, e de Maria para todo mundo também. Tá, eu sei que eu divaguei aqui. Mas são as duas pessoas perfeitas que vieram ao mundo. São duas pessoas sem defeitos. Jesus é literalmente Deus e Maria foi a virgem que trouxe Deus ao mundo. Então, basicamente, o que não imitar deles? A humildade deles é ótima.
sua benevolência, sua misericórdia. O quanto de misericórdia Jesus não teve para conosco, para vir para esse mundo, sofreu tanto que ele sofreu, foi perseguido durante anos, trabalhou, foi um pregador excelente. No começo, todo mundo admirava ele, mas daí ele dizia uma verdade que a pessoa mantinha escondida dentro dela, a pessoa odiava ele. Chegou ao ponto de acusarem ele com mentiras horríveis. Chegou ao ponto dele ser torturado. Chegou ao ponto dele ser condenado e trocado de lugar com um ladrão, com um assassino, com o pior que tinha naquela época, que era Pilatos. Chegou ao ponto dele ser crucificado entre dois ladrões, e ele ainda assim teve misericórdia de pedir a Deus por nós na cruz e de perdoar os pecados de um dos ladrões que estava junto dele. Então, o que não imitar dessas duas pessoas maravilhosas? Tudo. Se imita tudo deles. Modéstia, que é uma coisa que não temos muito hoje em dia. Mas enfim, o método de São Luís, ele não foca apenas em rezar Ave Marias e pronto, mas em meditar e transformar o coração. Uma vez que você vai lendo tudo isso que aconteceu ao longo da vida de Jesus, da Anunciação até a perda e o reencontro, o seu batismo nas águas, mesmo ele já sendo puro, então ele não tinha pecados para purificar, e mesmo assim ele aceitou ser batizado por São João para dar o exemplo a todos. E daí a gente parte para Via Sacra, que foi particularmente dolorosa para Jesus, no qual sua própria mãe viu ele todo ferido e permaneceu lá fiel junto dele, aos pés da cruz. Com certeza, com o coração em chamas, mas mesmo assim resiliente e sempre junto dele, fiel até o fim. Enquanto todo mundo já tinha dado no pé, corrido, abandonado, Pedro negou 3 vezes, Judas vendeu ele por 30 moedinhas de prata. E mesmo assim, depois ele ressuscitou, continuou guiando a humanidade mesmo atualmente, quando ele já está sentado ao lado de Deus Pai, esperando pelo momento de finalmente trazer o seu reino definitivamente e dar um fim a toda essa tristeza da história humana. Eu tô meio profunda hoje, né? Meio... Eu juro pra vocês que eu não tinha ensaiado isso. Mas enfim, como que ele pode ser usado? Vamos lá. Ele pode ser usado pessoalmente, no dia a dia. Você tá lá, você não tem nada pra fazer. Ou então você tem tudo pra fazer, o mundo tá caindo aos seus pés. Aliás, o mundo tá caindo na sua cabeça. Você tá triste, você tá angustiado. Você tá lá com um momento sobrando depois do almoço que você não sabe o que fazer naquele momento. Você pega seu terço, abre o mistério do dia e pronto. Tá lá, várias meditações pra você pensar. Ou então, não quer obedecer a data? Eu não sei se esse conselho que eu estou dando é válido. Para católicos vale consultar o padre antes. Mas pega alguma coisa que não seja do dia mesmo. Contanto que você faça o mistério inteiro, tá ótimo. Pra mim, eu acho, não tenho certeza. Mas tá bom, você não quer rezar os mistérios luminosos, que não tem neste livro, inclusive, como eu já disse. São Luís viveu antes do Concílio Vaticano II. Então, ele não presenciou a criação dos mistérios luminosos por São João Paulo II? Só um momento, eu vou pesquisar. É bom pesquisar. Quem criou os mistérios luminosos? João Paulo II, acertei. Não fiz menos que a minha obrigação como católica, mas tudo bem, né? Em grupos de oração, você consegue usar ele tranquilamente. Inclusive, a oração de oferecimento dele deixa em aberto. Ela consiste num uno-me a todos os santos que estão no céu, todos os justos que estão sobre a terra, todas as almas fiéis que estão neste lugar. Então, esse é o começo da oração. Então você pode muito bem ir rezando. As Ave Marias mesmo, você pode... se você for a pessoa que está fazendo a condução deste terço, por assim dizer, entre aspas, você pode dividir as Ave Marias. A partir do Ave Maria é a pessoa que está fazendo a condução, depois os outros que estão presentes. Enfim, fica a seu critério. E como material para novenas, retiros e momentos de recolhimento também. Então, como eu disse, você pode utilizar esse material, ele tem várias reflexões, ele tem ilustrações belíssimas, e ele pode ser usado em todos esses momentos maravilhosos. O terço é uma prática extremamente válida, linda, de tudo, e ainda por cima ele funciona como um isqueiro para sua fé que tá meio molhada, meio apagada e não quer se acender. Esse isqueiro acende qualquer fé, meu querido. De fato, mesmo que você não tenha fé em nada, você vai meditando os mistérios. Pelo menos pra mim ele funciona assim. Quando eu tô com a fé meio apagada, meio murcha,
Porque não é todo dia que a gente vai acordar com aquela bateria 100%, e também não é todo dia que a nossa bateria vai estar 100% o dia inteiro. A gente tem momentos ruins. Inclusive, Jesus prometeu que a gente teria muitas aflições desse mundo. Ele nunca escondeu isso da gente, embora alguns digam que ele vai dar carro zero pra todo mundo, não é bem assim. Ele prometeu que não seria desse jeito. Então é claro que vai ter aquele momento, aquele dia que tá tudo desmoronando, o mundo tá caindo na sua cabeça, todo mundo tá brigando com você, nada tá indo bem no seu trabalho. Tá tudo ruim, tá tudo ruim. Até o dia amanheceu meio xoxo. Você pega o terço, você vai lá, pronto, tá recarregado. E isso não se trata apenas, como eu já tinha dito, não se trata apenas de rezar as Ave Marias. Basicamente, você entrar na vida de Jesus, você vê tudo pelo que ele passou, e ele sabia que ele passaria por isso, e mesmo assim ele aceitou passar por isso, carregando os nossos pecados nas costas dele, junto com aquela cruz pesada caindo na rua. E tudo isso, por amor a nós, isso dá uma força gigantesca. Ler a Bíblia também é bom? É bom. Mas manter uma vida de oração não tem preço. Enfim, eu vou passar pro quarto tópico aqui, porque já estamos com 34 minutos de vídeo, que maravilha! Talvez eu tenha que cortar este vídeo em 2 partes. Porque basicamente o meu perfil ainda não é verificado pelo YouTube, então eles não me deixam passar de 15 minutos. E eu sempre passo de 15 minutos. É um terror. Mas vamos voltar aqui pro roteiro. Como que eu descobri esse livro? Não sei por que o ChatGPT colocou esse tópico, mas vamos lá. Eu não descobri esse livro. Basicamente, ele foi um dos primeiros que eu comprei. Eu não sabia que ele era um manual de terço. Entre aspas, não é um manual de terço, mas serve como. E eu tava querendo comprar livros. Eu tinha recém voltado pra igreja e eu pensei, não quero nunca mais deixar essa fé se apagar. Eu só não sabia ainda que a nossa fé como cristão sempre vai se apagar todo dia. E o nosso papel como cristão é sempre lembrar dessa fé e tentar manter ela acesa. Só que tá chovendo, tá ventando. Como que vai manter o fogo aceso com chuva e vento? Não dá, não dá. E daí chegam as divergências da vida, os obstáculos a serem trespassados. E daí a gente meio que se apaga. Mas enfim, naquele momento eu decidi que eu queria alguma coisa pra me manter na linha reta e que eu ia ler livro de tudo. Eu comprei a Bíblia, eu comprei o catecismo pra poder entender melhor a minha fé. Isso, inclusive, é uma coisa que todo mundo que eu conheço recomenda e eu recomendo também, que se tenha o catecismo. Ah, mas você prefere o catecismo do Concílio Vaticano II, o de Trento, que é o catecismo romano, o de São Pio X? Todos, recomendo todos. Ainda não li o de Trento e ainda não li o de São Pio X, mas eu recomendo todos. E todo mundo recomenda todos porque eles se completam. Basicamente, o catecismo ele fala de tópicos que são comuns à época. E, então, eles são tópicos que não ficam velhos, porque cada época vai ter um tópico diferente, e que estão lá, tá lá tudo para ser explicado. A tradição nunca muda. O que muda são os assuntos da época. Na época do de Trento ainda não existia métodos contraceptivos, ainda não existia várias coisas que a gente tem hoje. Então ele não foca nisso. E também não era muito comum várias práticas que nós temos hoje. Enquanto que no Concílio Vaticano II a gente já tinha fertilização in vitro, a gente já tinha métodos contraceptivos, a gente já tinha um monte de coisa, das mais bestas até as mais espalhafatosas. Então, ele trata de assuntos do mundo moderno, pelo menos à época, ele já tá ficando um pouco passado nesse sentido. O ser humano, ele sempre se supera em fazer cagada e depois ter que consertar escrevendo livro, né? O ser humano, ele é um bichinho maravilhoso, cheio de criatividade pra fazer o mal. Mas enfim,